Diante, dos desafios e lutas na vida moderna, muitas pessoas encontram-se presas em um ciclo vicioso de dependência que afeta não apenas a saúde física daquela pessoa, mas a saúde mental, emocional e espiritual. No estúdio comigo, Padre Samuel Fidelis, pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, que vai compartilhar com a gente um pouquinho sobre a sua visão sobre essa ótica, sobre essa temática que é tão delicada e ao mesmo tempo tão importante de ser falada, que é a questão do vício e como que eles impactam na vida, não só do indivíduo, mas também da família, dos amigos, das pessoas que estão próximas a essa pessoa. Padre Samuel, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Manhã da Piedade. Muito obrigado, me sinto acolhido, já estou ficando em casa, é uma alegria estar com vocês. Padre Samuel, é um assunto muito delicado, que infelizmente é passado, é vivenciado por muitas famílias, não só no Brasil, mas por muitas famílias. E a questão do vício, como eu estava falando, ela não está só relacionada à vida do indivíduo que se encontra no vício, mas de toda uma família, de todas as pessoas que estão próximas a essa pessoa, À luz dessa sua colocação, eu diria que o vício, antes de tudo, é um enlace social. Do ponto de vista de que o vício é revelador de conflitos na cultura que não estão sendo devidamente digeridos. Quer dizer, essa expressão deixa pouco a imaginação do ponto de vista de que aquilo que não está sendo digerido como indivíduo, uma sociedade adoecida, uma sociedade com ansiedades, tudo isso pode inevitavelmente levar à produção de mais vícios. Então, envolve a sociedade, envolve toda a família, não é? É um desafio estar diante de alguém que tem ali um vício, como lidar com isso, sobretudo levando em consideração que o vício está para além da racionalidade, a própria pessoa tem aquele desejo, mas tratando de uma dependência, como é que eu saio disso, É como se ela tentasse compensar ali naquilo em que ela é viciada, e aí a gente fala, a gente abre o leque não apenas para dependência ou para vícios químicos, mas de comportamentos também. É como se ela tentasse compensar um vazio existencial, um vazio dentro dela. Nós somos seres de vazio o tempo inteiro. A gente nasceu nessa condição de que precisa ser preenchido com alguma coisa. Tanto que é interessante quando nós vamos à perspectiva clássica sobre os vícios e também da igreja, o que é um vício? É um hábito mal adquirido. O que é uma virtude? É um hábito bom adquirido. Então, quer dizer, nós somos seres de hábito, de vivência, de vazio, estamos à procura de nós. Só que o vício é uma maneira de estar à procura de si e se perder no lugar errado. O senhor falou aí da questão da dependência, Eu queria que o senhor nos ajudasse a compreender, assim, didaticamente, a diferença do vício para a dependência. Tem uma diferença, padre? Então, o vício tem a ver com este mau hábito adquirido. Quando nós falamos do vício, o foco está mais nessa perspectiva do mal adquirido e, às vezes, até da consciência de. E aí, por mal, entendamos assim, há coisas que são ilícitas, há coisas que não são lícitas, então, quer dizer, cabe muita coisa aí dentro, não é? Já a dependência tem a ver justamente com o fato de não conseguir se desvencilhar daquilo. Então, o foco está muito mais sobre a incapacidade que a pessoa tem de dispor sobre o próprio desejo, porque ali já entrou num ciclo e a pessoa está totalmente em função daquilo, seja daquela bebida, daquela droga, daquele hábito, do celular. Sim, a gente tem que trazer para a realidade de todo mundo que é um hábito, um mau hábito que estamos vivenciando, É muito inerente aos nossos dias. Já há crises de abstinência de pessoas que não dão conta de ficar sem a tela. E se vocês observarem bem, eu não me vejo como alguém viciado, Embora poderíamos aqui dizer, nem sempre o viciado tem consciência de. Mas é interessante, de vez em quando, ele fica assim, cadê meu celular? Cadê meu celular? Sim. Nota na minha mão, quer dizer, é tão parte de mim que eu até nem sinto mais como uma outra coisa. Isso pode, em alguns momentos, ser um indício de uma dependência, E isso, sobretudo, é um problema quando nós estamos falando de crianças, Sim, acaba que, com a pandemia que a gente vivenciou, até pouco tempo, o hábito de trabalhar em casa, de ter que resolver tudo ali à mão, pode estimular esse mau hábito também, Sim. A gente não consegue diferenciar mais. Exatamente, e aí começa a ser indícios de dependência na medida de que eu preciso estar o tempo todo com o celular,
eu sinto falta, eu entro em crise. Quando eu estou diante de pessoas físicas, eu preciso o tempo todo do presencial digital, eu preciso de curtida, o tempo todo está dizendo da minha vida, então isso pode ser um indício de uma dependência. Isso é muito sério, né, muito. Padre? É uma coisa que, infelizmente, faz parte, né, hoje do nosso dia a dia, nosso enquanto humanidade, e está muito atrelado à juventude, né? Sim, sobretudo. É porque a juventude, naturalmente, é uma fase onde nós buscamos compensação. E é uma fase desafiante porque eu diria que as crianças, elas se compensam de uma maneira mais simples. Então, às vezes, ali o doce, o aconchego, ou correr. E quando a gente entra na juventude, as nossas metas aumentam. E aí o risco é de que o celular, as redes sociais entram justamente nesse ponto. Eu quero me descobrir enquanto sujeito, eu não sei quem eu sou. Eu não sou nem a criança, nem também o adulto. Então eu preciso estar o tempo todo nas redes sociais, com os influencers. Eu não me sinto à vontade aqui nesse ambiente de sala de aula. Minha família não é um ambiente hostil. Então eu gasto muito tempo com os jogos e com os games. Então, quer dizer, eu disse de coisas boas, jogos, games, internet, influência, mas que pode nos fazer entrar numa espiral de ciclo e de dependência. Fazendo com que a gente passe mais tempo do lado de lá, do lado virtual, do que do lado real e das interações reais que a gente precisa fazer. E, sobretudo, eu diria, Vanessa, para além do tempo, é o momento onde nós passamos a existir para estas coisas e não elas para nós. Acho que aí é um indício muito grande de dependência quando eu sou para aquela coisa. Eu não consigo existir senão em função dela. Aí é muito arriscado. E a gente tem que levar em consideração também, Padre Samuel, né, que esses maus hábitos muitas vezes começam justamente nesse processo de formação que é a adolescência, por exemplo, né? Com certeza. Sobretudo, diria ali a primeira infância, a ambientação do espaço, regular esse sistema que todos nós temos, né? Busca o prazer, foge da dor. É justamente nesse ponto, quer dizer, o pai, a mãe, a família tem que ajudar a criança a entender a pertinência. Eu quero, eu gosto, é para agora, não é importante, me faz bem ou não. E a criança vai criando ali uma estrutura interna, um referencial para ir aprendendo a fazer os discernimentos, né? Porque naturalmente ela estará submetida a esta tentação a vida inteira, né? Porque é muito gostoso, por exemplo, ficar mexendo no celular, ficar gastando horas ali no feed, olhando fofoca, quem não gosta, né? E os próprios, né? E o próprio algoritmo das redes sociais te faz fazer isso, né? Te mantém ali, porque você vai passando, é um feed infinito, né? Que você só vai subindo, então você quer consumir cada vez mais. O que vem depois? O que vem depois? E aí você se perde nesse universo É uma lógica virtual. de consumo. E que, inclusive, dá prazer, porque se tem uma coisa que as redes sociais entenderam, vamos dizer assim, se bem que agora já podemos falar de inteligência artificial, é que a gente gosta de saber o tempo inteiro. Como eu brinquei com a fofoca, a gente sempre gostou de saber da vida dos outros, mas agora está ao alcance da mão. E aí é da vizinha, é daquela que é minha amiga, é daquele que trabalha comigo, é do personagem ou da personagem famosa, então... É infinito. Viciante. E viciante. E nesse processo, né, Padre Samuel, imagino que a libertação, porque é uma libertação mesmo que acontece em relação a vícios e dependências, a paciência da família é muito importante, né? Sim, de fato. Entendendo logicamente que essa paciência nunca é romantizada. Eu mesmo pude experimentar em alguns momentos a minha família, já tive tios viciados e vi o quanto que é desafiante. Sobretudo a mãe, os filhos e como isso gera consequências que vão desregulando processos e afetividade. Agora, é importante de fato que a família não desista da pessoa e da sua dignidade. Inclusive, há momentos em que é preciso não ir, vou usar uma expressão forte, mas para o buraco junto com, do ponto de vista de que há momentos em que é preciso respeitar a liberdade ou o exercício do livre-arbítrio daquela pessoa. Mas nunca desistir de propor, de ir atrás daquilo que estiver ao seu alcance, porque quando nós estamos numa situação de dependência, significa que a pessoa, muito possivelmente, já não pode dispor. Porque o problema do vício e da dependência que dele decorre é assim, nós somos livres até chegar, mas no momento em que a dependência se instaura, é muito difícil sair. Aí não é uma questão simplesmente de razão, ou que a pessoa não tem vergonha, ou de que ela não está aberta, mas é porque ela não tem instrumental para poder sair daquele ciclo que se instaurou, né?
Às vezes falta força, né? E não força de vontade. Às vezes a pessoa ela quer sair, mas ela não consegue justamente por estar impregnada naquela dependência. É o referencial interno. Dá um exemplo muito grande. Hoje em dia nós temos muito cuidado para fazer propagandas que veiculem produtos para criança. Hoje não se pode mais fazer. Eu lembro na minha época que era assim, aparecia uma propaganda entre um desenho e outro, a gente corria e ficava enchendo o saco do meu pai e da minha mãe para comprar. Um pouco que existe numa relação de dependência é isso. O dependente, ele não tem um filtro. Então, não é só uma questão de que ele não quer, mas é porque, de fato, tem ali uma série de fatores que se misturam, que se intercruzam, que atrapalham na capacidade do discernimento, da decisão, né? É muito, muito complicado. É uma questão que precisa e merece ser falada, ser discutida e, principalmente, o diálogo faz parte de todo esse processo, né, Padre Sim, Samuel? diálogo, percepção e muita atenção quando alguém está entrando nessa espiral de dependência, né? Porque pode ser um caminho sem volta, inclusive. Exatamente. Padre Samuel, eu queria agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui no estúdio do Manhã da Piedade. É uma alegria sempre recebê-lo. E a gente finaliza, então, nosso bate-papo com uma bênção do senhor. E aí eu peço, por gentileza, que seja uma bênção dedicada, então, às famílias e às pessoas que estão passando por essa situação. Agradeço pela oportunidade e quero invocar a bênção de Deus sobre a sua vida e se encontra numa situação de dependência ou convive com alguém assim. Invocando pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, ânimo e coragem, e que o Espírito Santo que nos libertou para a liberdade em Jesus Cristo, conceda-te a graça da libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.